E aí eu disse que eu não queria vir. Não. Porque aí minha mãe falou, não, mas por quê? Não sei o quê. Eu falei, não, é muito longe. Eu não vou, é muito longe. Por assim dizer, provar para as pessoas, porque isso também é um preconceito muito grande no Brasil. O fato de vir e estudar aqui e voltar para lá depois. Existe muito preconceito com isso. Que doido, amiga, porque preconceito porque você vem estudar aqui, mas também tem preconceito porque você vem estudar aqui e volta para o Brasil. Que sim, que você consegue, mas desfruta um pouco mais o caminho, que acho que é isso. A gente às vezes foca muito no objetivo final e esquece de desfrutar o caminho, e é o caminho, é o que importa. Camino, amiga. Buenos Aires no se ve igual para todo el mundo. Esta ciudad cambia dependiendo de con qué ojos la mires. Y en esta serie de videos vamos a dedicarnos a descubrirla con café en mano y muchos pelos de gato. Copycat, multiversos en conexión. Copycat, multiversos en conexión. Bueno, bienvenidos, gente. Tenemos que pasar el avión. Voy a hacer una aclaratoria. Este video va a ser en portugués, mi segunda charla en portugués, así que si hablas español, activa los subtítulos o vacílate la charla en portugués, dale un chance. Dale un chance a esta charla que vas a escuchar mi sotaque, mira, no joda, de casi estoy terminando el curso. Si no, gente, bienvenidos a Coffee Cat, espacio para se conectar. Yo, mira, ya no voy a empezar. Va a salir todo así, portugués, español, va a ser algo... Sí, va a ser un coso raro, pero hoy estoy aquí con Rafa. Bienvenida, amiga. Obrigada por aceitar. Você vai se presentar, amiga. Que eu posso dizer sobre você? Você tem que falar sobre você mesma. Também. Quem você é? A ver, Bueno, me fala. vamos em português então. Português. Me chamo Rafaela, tenho 28 anos, sou do sul do Brasil e conheci Buenos Aires, vim para Buenos Aires atrás de um objetivo que era me formar, estudar medicina e nada, e essa cidade me proporcionou isso e muitas outras coisas. Com certeza. E amiga, por que Buenos Aires? Então, na época foi que eu tinha uma amiga, uma conhecida, que já tinha vindo pra cá e foi, digamos assim, a porta de entrada para tudo isso. Como eu já estava há 2 anos e meio no Brasil tentando entrar na faculdade, não conseguia, já estava bem frustrada com relação a isso. E aí um dia minha mãe falou, ó, tem essa opção, o que você acha? Vamos conversar com ela, vamos conversar com os pais dela para ver o que eles acham. E nada, conversamos e aí eu disse que eu não queria vir. Não, porque aí minha mãe falou, não, mas por quê? Não sei o quê. Eu falei, não, é muito longe. Eu não vou, é muito longe. O meu maior medo era se acontecesse algo com alguém. Esse era o meu maior medo. E aí eu falava assim, não, e se acontecer alguma coisa, como é que eu vou fazer? Aí meus pais, nada, se acontecer alguma coisa a gente vai resolver aqui e pronto. Então, e aí nada, isso foi em questão de, acredito que eu comecei a ver isso foi em dezembro e ou foi janeiro, algo assim, foi muito rápido. E quando foi fevereiro ou março eu já estava aqui. E a verdade é que vim obviamente com medo, como tudo na vida. Cheguei aqui, chorei, não queria ficar sozinha. Eu nunca tinha saído de casa, 19 anos. Minha cidade no Brasil é uma cidade pequena. Vir com 19 anos para um lugar que eu não conhecia a cultura, eu não sabia falar o idioma e eu estava sozinha, não conhecia ninguém, foi duro. E aí o que meus pais falaram foi que nada, vai, prova, vê como é que vai, se você se adapta à cultura, se você gosta, se você se dá bem com tudo. E se não, você volta, tua casa tá aqui, sempre vai estar, não vai sair do lugar, a gente tá aqui para o que precisar. E aí foi isso.
Que importante, né, amiga? Sim, foi fundamental isso, o apoio que eles me deram. Eu conheci muita gente que veio para cá sem apoio nenhum, muitas vezes com os pais contra essa decisão. E obviamente, para mim, eu acredito que dificulta muito mais o fato de você não ter o apoio dentro da sua casa. Então, nada, eu sempre tive o apoio deles. E aí, enfim, cheguei aqui, fui conhecendo pessoas que também foram fundamentais para eu ficar, para eu terminar a faculdade, porque nada, não é fácil. Pensei em desistir várias vezes, várias vezes. E aí no começo era, não, mas eu vou desistir tão cedo, tipo, não vou tentar nem mais um pouquinho. Tão cedo. Uhum. E logo... E depois era tipo, não, eu já fiz tanta coisa, eu vou desistir também. Porque aconteceu, e aconteceu bem pós-pandemia, que pra mim foi uma época que eu não tava nada bem, emocionalmente eu não me sentia bem. E que eu lembro que um dia em casa, conversando com a minha mãe, eu tava prestes a voltar. E aí eu chorava que eu não queria voltar. E aí a minha mãe falou assim, tá, mas você vai desistir agora faltando tão pouco tempo pra você alcançar esse objetivo, pra você se formar? Você tem certeza que você vai desistir? E aí eu falei, sim, porque eu não quero ir, não sei o quê. E aí ela falou, tá bom, se você vai desistir, a gente tá aqui, eu sempre te falei isso, mas o que você vai fazer? Claro. E aí eu falei, tipo, o que eu vou fazer se eu desistir? E não tinha outra opção. Eu não sabia o que fazer se eu desistisse. E aí então foi, não, vou voltar, vou terminar, a custo do que for. Então, e aí nada, voltei, terminei. E aqui estamos. Depois de terminar tudo também, depois de me formar, tudo. Mas a verdade é que sempre foi um duelo, isso. De Brasil, aqui, o fato da família tá toda lá, de que meus amigos, tudo, tipo, obviamente faz falta e hoje em dia continuam fazendo falta. A saudade é algo que ela não diminui, mas você vai aprendendo a conviver com ela e vai aprendendo a driblar isso das maneiras que existem. E aí hoje também é isso. A saudade vai existir em qualquer lugar que a gente tiver. Sim. Então... É assim, amiga. Nada. E aí, como notei acá, o porcentagem de estrangeiros que estudam na UBA é muito pequena em comparação com os argentinos, né? É menor, não como as pessoas acham que somos muitos Claro. estrangeiros estudando na UBA. Uhum. A porcentagem é menor. 5%, eu sim, acho, né? Sim, Segundo é as menor. notícias. E a maioria, obviamente, todo mundo pensa assim, brasileiros vão para estudar medicina. Sim, a maior parte, mas também dentro de todas as outras carreiras existem estrangeiros, brasileiros e o que for. Mas dentro da UBA, a porcentagem não é tão grande assim como todo mundo pensa. Aí tem até pessoas, né, o pessoal do Brasil, que às vezes não sabe tanto, pergunta, mas as aulas são em português. Não, gente, é tudo em espanhol, tem que aprender o idioma. E isso foi, pra mim, também foi algo, no início foi complicado, né? Como eu falei, eu vim pra cá falando português. Eu não falava o espanhol, eu não, obviamente muitas coisas são parecidas, mas você, convivendo aqui, estando aqui, vê que às vezes tem muitas travas. O que me ajudou muito no início foi, para aprender o idioma, foi o fato de que eu morei na casa de uma senhora, e ela também me ajudou muito com isso. E aí depois com a faculdade você vai lendo tudo em espanhol, e aí você vê que as pessoas... Algo que movimenta, que influencia você aprender o idioma é a fofoca. Claro, sim, com certeza, amiga. Você escuta as pessoas falando E você quer saber? e você quer saber o que elas estão falando. Viu? Assim terminamos aqui. E assim terminamos aqui. E também isso, obviamente, de que dentro da faculdade você tem que fazer provas orais em espanhol.
isso é algo que também, ou você aprende ou você aprende. E aí, obviamente, no início, e não vou dizer que foram poucos anos, foram muitos anos, que me custava muito. Eu tinha também muita vergonha Claro. de falar e tudo mais. E outro problema, por assim dizer, era que eu convivia muito somente com brasileiros. E então, depois, quando eu comecei a conviver mais com outras culturas, Argentina, Venezuela, Colômbia, o que ser, pessoas de outros lugares, a gente vai se adaptando mais e falando mais, e aí é isso, a fofoca movimenta tudo e você querer saber o que eles estão falando. Claro. Ajuda La vibra, muito. la Ajá. puta vibra. Y ahí antes de pasar otro tema de otras cosas, yo quisiera saber su perspectiva estudando na UBA e com a saúde mental, que viu que é delicado, né? Sim. Mas se você já estudou, você sabe e pode falar como uma pessoa que viveu isso, claro. né? É um tema muito complicado até hoje. Eu acho que às vezes as pessoas menosprezam muito isso e não dão a devida atenção a esse tema. Eu acredito que em qualquer carreira vai acontecer isso. Você estando no seu país ou não, você sendo estrangeiro ou não, vai acontecer isso. Mas aqui o que eu senti sendo estrangeira e vindo de um país onde os métodos de ensino também são diferentes. E entrando em uma carreira como é a medicina, que ela é muito, por assim dizer, pintam ela de uma maneira muito linda. Mas quando você tá ali, que você vive isso diariamente, você vê que não é assim, que nem tudo são flores. E o que acontece muito não vou dizer que sempre é assim, não todas as pessoas vivem isso, mas viver... Primeiro, como eu falei, o tema de ser estrangeira, o preconceito, ele existe. Isso, enfim. E é algo que sempre, de você chegar ao ponto de escutar de um professor o que você está fazendo aqui, que você não está no seu país estudando. Então isso sim são coisas que acontecem. E aí o outro é que muitas vezes as pessoas, eu acho que já a vida não é fácil. Eu entendo essa parte das pessoas mais velhas, ou não os mais velhos, as pessoas tipo jovens também, não sei o que acontece, a gente não sabe o que acontece na vida de cada um que faz ela atuar dessa maneira. Mas de te maltratar no sentido de, não sei, tipo, às vezes em uma prova te perguntar algo e você, por alguma razão, não sabe responder. Não digo que é porque você não... Pode ser que você não estudou, pode ser. Pode ser que você estava só nervoso e você não lembrou o que era, e aí a pessoa chegar e te dizer, tipo, não, mas você não devia estar aqui. Você nunca vai ser médico. Você, sabe? Esse tipo de coisas acontece muito. E ninguém presta atenção nisso. E é algo que a gente tem que ir lidando muito sozinho. Na faculdade sempre acontecem os casos de pessoas que muitos desistem, que também é super entendível, é super válido, por diferentes motivos. Muitos saem dali com muitos problemas que antes não existiam. Por isso, de que ninguém dá muita atenção à saúde mental, porque acho que ninguém entende que isso também é uma doença, isso também é algo que tem que ser cuidado, não é uma bobeira, não tem que dar atenção. E, enfim, isso de te exigirem tanto a chegar a um ponto de você, tipo assim, explodir, de dizer não, até aqui cheguei, daqui pra frente não vou mais. Me passou de certa maneira, porque o que eu digo antes de eu vir pra cá, antes de viver toda essa pressão, tudo isso da medicina, da faculdade,
e com a carga de que o que eu tinha muito em mente era, eu vou para Buenos Aires para estudar, então, tipo assim, eu tenho que ir bem nisso. Não existe a possibilidade de que algo mal aconteça, de que eu não aprove, de que eu não me forme. E também isso é uma coisa muito minha, não era que ninguém estava me botando essa pressão, mas algo muito meu. E aí chegou um momento que isso da minha própria cabeça, a pressão externa, os comentários e a pressão da faculdade, dos professores e tudo mais, da maneira como te exigem e da maneira como ninguém trata saúde mental como prioridade, chegou um ponto que, por exemplo, eu desenvolvi ansiedade, tive crise de ansiedade, crise de pânico, e aí você vai tendo que aprender a lidar com tudo isso. E aí nada, aí você vai, ou terapia, ou o que seja, você vai aprendendo a manejar tudo isso. Mas o tema de saúde mental dentro da área o que eu vejo dentro da área da medicina é muito pouco falado. Hoje em dia o pessoal dá mais atenção a isso, mas que deveria ter um pouquinho mais de atenção, porque é um tema que move muito as pessoas e a gente não dá a devida atenção a isso. E enfim, foi algo que foi difícil e essa pressão e tudo mais, até hoje, obviamente, mas nada. E você conversava sobre isso com seus colegas, com seus amigos? Sim. Ou seja, é algo é comum. É como um secreto a voces. O sea, tipo, todos sofremos. Todos sabem e ninguém fala. E ninguém fala, sim. Porque eu acho isso interessante, porque aqui na Argentina é um dos países com mais psicólogos, sabe? Tipo, que aceitam que a terapia é boa, é necessária, não como eu acho que na Venezuela e no Brasil tem preconceito, né? Claro. Tipo, só pessoas doidas fazem terapia. Exato. Não. E eu acho isso interessante porque né? Tipo, tantos psicólogos para nada. Não, graças. E isso é muito louco porque quando eu conheci vocês, todos médicos, é uma coisa que eu acho que todos sofrem. Sim. E, como você falaria, como da faculdade não fazem alguma coisa, tipo, não sei, ferramentas, aqui temos isso aqui, esse psicólogo da faculdade para vocês, vamos todos conversar. Sim. Eu acho que isso é como uma coisa que seria útil, claro, mas não acontece. Algo que por aí às vezes ganha um pouco mais de visibilidade quando acontece, infelizmente, quando acontece alguma tragédia. Por exemplo, durante os anos de faculdade, sim, pessoas se suicidaram por conta disso. Recentemente teve um caso de um menino que não era da carreira de medicina, era de nutrição, mas que saiu de render um exame e foi maltratado e se suicidou. Então, é um tema que, por aí, às vezes as pessoas querem esconder, querem tapar esse buraco, mas ele tá aí, ele existe. E muitas vezes a faculdade não faz nada com relação a isso, 90% das vezes. E eu não tô culpando a UBA, porque não é só na UBA, porque é em todas as faculdades. Mas sim, é um tema que tem que ser mais falado. E é como você falou, no Brasil, sinto também que hoje em dia as pessoas ainda têm muito problema com isso de fazer terapia, de ir a uma psicóloga, porque é coisa de gente doida. Claro. E não, gente, Nada a ver. É saudável. É coisa de gente saudável. Fazer terapia, conversar, entender os seus sentimentos, porque às vezes a gente não entende e tá tudo bem. Sim. E aprender a lidar com isso. Então, sim, é algo que deveria ser mais trabalhado dentro das universidades e dentro da vida de todo mundo, porque nada, por mais que você não seja estudante, por qualquer coisa. E também assim, agora existem muitas ferramentas, amiga, não só terapia, só tem várias ferramentas espirituais, não espirituais, terapia normal. Tipo clássica, né? Tipo, você vai sentar, fala com alguém, aí, mas tem muitas coisas agora que eu acho que
Ok, bora fazer alguma Muitas coisa, ferramentas, claro. Pra gente viver numa sociedade melhor. Claro, e empatia. Empatia. A melhor ferramenta é a empatia. Porque ninguém sabe o que está acontecendo detrás de outra pessoa. É isso. E até a gente entender isso, às vezes não é fácil. Não, a veces. Ai, que dor. Por que você falou isso pra mim? E agora vamos a falar sobre o que você acha de crescer, o sea, no solo se formar en una carrera profesional, sino como pessoa, como adulto, en Buenos Aires. Ou na Buenos Aires, aí, gente, corrigem aí. É muito louco isso, porque outro dia, pensando assim também, conversando, eu me tornei, pode-se dizer, que eu me tornei adulta aqui. Então, obviamente, sair de casa com 19 anos não era uma criança, não. Mas ali eu tinha os meus pais que faziam tudo pra mim. Claro. Obviamente, uma coisa ou outra você se vira, você faz sozinha, mas você tá em casa, você tá ali no conforto. E aí você vem pra outro lugar e você do nada você tem que fazer tudo sozinha. Você tem que pagar o aluguel, se você não pagar a luz, se você não cozinhar, você não come, se você não lavar a roupa, sua roupa tá ali suja. Então, e aí isso com tudo. Com você ter que sair e se virar, com você aprender a conviver com outras pessoas, com outra cultura. É muito louco isso. E eu sempre digo que às vezes algo que eu diria e que eu recomendaria para todos é, se puder viver um tempo fora do seu país, um tempo fora da sua zona de conforto, vai e viva. Porque isso vai te fazer crescer de uma maneira que nada, por exemplo, obviamente você tá na sua cidade, se você passa por alguma coisa, isso te faz crescer, mas te joga lá, num lugar que você não conhece, vai. Vive, tipo, qualquer tempo pra você aprender, porque às vezes é na dificuldade, é no sufoco, mas aprende. E é muito enriquecedor viver e ter amadurecido tanto e me tornado adulta aqui. Porque é a cidade da fúria. Isso daqui é uma loucura o tempo inteiro. Sim. E nada, você tem que aprender por aí, às vezes, a sair dessa loucura o tempo inteiro, buscar algo que te dê um pouquinho de paz. Mas tudo que Buenos Aires, a Argentina, tudo isso que proporciona é muito louco em questão de aprendizagem. De aprender a fazer tudo sozinho. E eu sei que eu sou muito grata a isso, porque você mudar o seu pensamento, a sua visão. Porque o que eu digo é que na minha cidade, eu vivia muito dentro de uma bolha. Eu tava ali na minha bolha, confortável, o que eu conhecia era isso, tipo, eu conhecia tudo. Você sabe se mover bem ali, se vira bem. E com relação também às ideias. Como é uma cidade menor, você não tem muito o que é as coisas que são, por assim dizer, diferentes. É sempre o mesmo, então você anda assim, tapadinho assim do lado, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui. E vir pra cá foi isso, foi tipo assim, estoura essa bolha, minha filha, olha pra tudo e nada, conviver com tudo que é diferente. E isso é incrível demais. Porque aí você aprende a discernir, né? Tipo, ok, isso aqui eu acho que os valores, né, que a gente traz de casa, que isso não muda, isso é nossa essência, mas estourar e olha isso aí. E ver que também existem outros pontos de vista, outras coisas que você pode fazer que... Eu quero fazer, não quero fazer. Eu faço, não gostei, pronto. E aí também o que eu falava antes, quando nós sentamos aqui ninguém sabe quem você é. Então isso aí é uma vantagem muito boa, porque aí você não é filha de Maria, você não tem ninguém que... Aqui ninguém nos conhece, estamos aqui falando, batendo papo e isso te dá uma liberdade para você escolher o que você quer ser. Exatamente. Sempre.
E agora muda. E agora muda. E Aham. agora, o que eu quero ser agora? E mudo. E é muito isso também, aprender às vezes a não... algo que eu sentia que, enfim, que às vezes a gente dá muito vindo de... Eu digo isso porque é isso, é o que eu sentia vindo de uma cidade de interior. De que às vezes a gente se condiciona muito a fazer as coisas pelo que o outro vai pensar. Ai, não, eu não vou fazer isso porque vão pensar tal coisa de mim. Porque eu sou filha de fulano, não posso fazer tal coisa. Porque eu sou tal... Por exemplo, agora. Porque eu sou médica, eu não posso fazer isso. Não, meu... Tipo... Isso não tem nada a ver a pessoa que eu sou, por assim dizer, trabalhando profissionalmente, não tem nada a ver de quem eu tenho que ser ou fazer ou deixar de fazer, obviamente, fora do meu ambiente de trabalho, ou a pessoa que eu quero ser. E é isso que aqui, que ninguém te conhece, que ninguém tá nem aí pra você. Literal, ninguém tá nem aí pra você, pro que você tá fazendo ou deixando de fazer. Se você vai sair na rua de meia e chinelo, se você vai ir pro mercado de pijama, também, porque Sim. no outro dia ninguém vai nem lembrar do que você fez, ninguém vai, tipo assim, aquela louca saiu de meia e chinelo. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém se importa. E então essa liberdade, isso é demais. Sí. É incrível. Recomendo. Recomendo. Eso sí, recomendo. Sí, porque aí você vai estourando. E depois você construi outra e estoura também. E aí, não, isso aqui não, bora estourar. E aí, e o mundo, como as viagens. Eu que você a um lugar, você olha, isso aqui, olha como a gente mora aqui. Ah, ok, tipo, volta e se construi aí. Eu acho que também, não, minha adultez foi aqui, cara. E eu acho que essa aqui é uma cidade muito cultural para fazer qualquer coisa, tipo arte, saída, festa, Você tem qualquer coisa. 1000 opções pra você fazer o que você quiser. Todos os dias da semana. E com diferentes pessoas. E acho que é enriquecedor demais isso de conhecer. É isso, a gente, por exemplo, uma brasileira, uma venezuelana que se conheceram na Argentina. E isso desse intercâmbio cultural de, tipo assim, conhecermos as coisas daqui e apresentar as coisas, por exemplo, te apresenta as coisas do Brasil, você não apresenta as coisas da Venezuela. Então, tipo assim, isso não tem explicação de quão enriquecedor é e nada. Isso não existe dinheiro que pague, não existe nada que pague isso. Claro. Eu aí, você não queria vir. E olha, Eu não queria vir. E olha aí. Que doida. E amiga, e quando essa perspectiva que você tinha quando vem estudar para cá, tipo, eu vou estudar e vou embora. E agora, por isso é que nós estamos falando agora, né? Porque agora que você já tem a revalida, como você se sente? Mudou alguma coisa da perspectiva que você tinha antes, depois da revalida e agora, tipo, hoje? O que você acha disso? Antes era isso. Eu tinha Buenos Aires e tudo isso como meu trabalho. A minha casa é no Brasil. Eu vinha pra cá para passar esses meses que eram, né, enquanto estava cursando e tudo isso. Eu vim estudar e férias eu volto pra minha casa. E sempre que eu vim, e eu sempre deixei isso muito claro, eu sempre disse pra todo mundo sem nenhum problema que eu viria, mas que terminando eu voltaria sim ou sim pro Brasil, porque a minha casa é lá. Então, sempre deixei isso muito claro e sempre, pra mim, sempre foi uma certeza. O fato é que, depois, obviamente, do revalida, eu fui, antes de conseguir revalidar o meu diploma, eu vivi um tempo no Brasil, voltei a viver um ano aí no Brasil. E voltei pra cá porque coisas da vida, enfim, desaprovei o revalida, as rasteiras que a vida te dá. E aí me disseram, tipo assim, a vida me disse, volta lá, minha filha, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, a vida continua, tipo, às vezes as coisas não saíram como você planejou agora. Mas... Uma choradita e a seguir. Exatamente. Uma choradita, uma choradinha e a seguir. Seguimos. E nada, e aí então voltei e comecei a trabalhar. E isso, o fato de que você começa a trabalhar
ter o seu dinheiro, a sua independência, você faz as suas... Isso vira uma chave, assim, que é louco demais. E aí, obviamente, tudo na vida tem as suas dificuldades, tem as suas coisas. E o que eu sentia muito era que, antes de aprovar o Revalida, eu tinha que, por assim dizer, provar para as pessoas, porque isso também é um preconceito muito grande no Brasil. O fato de vir e estudar aqui e voltar para lá depois, existe muito preconceito com Que isso. doido, amiga, porque preconceito porque você vem estudar aqui, mas também tem preconceito porque você vem estudar aqui e volta para o Brasil. Então, é tipo, preconceito. Preconceito. Resumindo, preconceito. E as pessoas se julgam muito. Eu lembro que quando eu decidi vir pra cá, algumas pessoas, tipo, falaram assim, ai, porque vai voltar pra cá e não vai saber nem aferir a pressão. Esse tipo de comentário, sabe? Como se a medicina fosse algo diferente em algum lugar do mundo. O corpo humano é o mesmo. Não muda. Isso não muda. Tipo, gente, não muda. Da mesma maneira que existem universidades boas e ruins aqui, existem universidades boas e ruins no Brasil. Em todo mundo. Existem alunos bons e ruins, existem profissionais bons e ruins, e isso é no mundo inteiro. Então, existe ainda muito preconceito com relação a isso, é um tabu muito grande. E eu sentia muito que eu tinha que provar para as pessoas que eu era capaz. Eu vim, eu estudei, eu sou capaz de voltar para o Brasil, eu sou capaz de revalidar, porque aí todo mundo fala, você vai para lá, vai estudar, e aí depois, para revalidar? Não é fácil. O Revalida também não é uma prova fácil, é uma prova difícil, é uma prova muito injusta, mas é possível. Por vários momentos eu pensei que não era possível também, mas é possível. E aí nada, eu sentia muito que era isso, que eu tinha que provar para as pessoas. Hoje eu vejo que era isso, eu tinha que provar que eu era capaz, que eu conseguia. E agora que, provei. Tipo assim, aí agora eu me dou conta que eu não tinha que provar nada para ninguém. Que às vezes as coisas levam mais tempo, mas que se a gente se propõe a fazer e que, não sei, às vezes as coisas não saem como a gente quer, mas depois a gente vai entendendo o porquê de tudo. E, enfim, agora que, vamos dizer assim, antes estar aqui era uma obrigação, porque era o único lugar que eu podia trabalhar. E agora não é uma obrigação, é uma escolha. E aí agora isso confunde muito, tipo assim, te deixa meio... E agora o que eu vou fazer? Volto, fico... E algo que mudou no sentido de que eu não tenho mais... não penso mais em que eu sou obrigada a voltar para o Brasil e nem que eu sou obrigada a ficar aqui. Eu tenho a opção de escolher e como eu tenho a opção de ir para qualquer outro lugar. Como o meu diploma é válido em vários outros lugares. Então ter essa opção de escolha mudou muito, porque antes era sim ou sim voltar para o Brasil. Claro. E agora eu tenho essa opção e nada, vamos ver o que vai acontecer. Não, pero es interesante, amigo. Eu acho que isso é importante, tipo, admitir. Porque isso também é para que outras pessoas entendam que não são as únicas em se sentirem mal, em se sentirem que não são capazes, em sentirem que, sei lá, que a carreira está consumindo as vidas assim, Sim. tipo, não posso. Pode sim, Pode. mas todo a seu tempo, meu pequeno... Meu pequeno gafanhoto. Pequeña persona multifacética que quiere ser todo. Porque isso também, isso que eu não notei mais, você acha que no mundo da medicina vocês são muito competitivos? Sim. Existe muito isso. E você vai se dando conta na carreira, quando você está estudando, que existe essa competição. Mas eu acho que é muito de cada um aprender, tipo assim, entender que a competição é consigo mesmo. É isso. É isso que a gente tem que se dar conta que, gente, eu não tô competindo com ninguém. Eu tô competindo comigo, com a minha versão que era, tipo assim, a minha versão de ontem, que sabia menos, que, enfim, é essa competição que eu acho que deve existir, de comigo mesma, não com outras pessoas, mas ainda existe.
muito durante a carreira, questão de notas, questão de aprovar ou desaprovar. E quando você sai quando você termina a carreira, que você começa a trabalhar, é a mesma coisa. O médico, porque eu sei mais, porque, enfim, e isso pega muito, me pegou muito, tipo assim, de uma maneira muito ruim em situações de que por comentários de outras pessoas, e eu me sentia tipo, nossa, mas não, né, que burra que eu sou. E aí você para e tipo assim, mano, você não é burra. Tipo, obviamente você não sabia isso porque ninguém ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém tem a obrigação de saber tudo, mas agora você aprendeu. E principalmente quando você é novo no mercado de trabalho. Quando você recém está começando, que você vai começar com muito medo. E tudo você vai fazer com medo. Você vai fazer o seu primeiro plantão com medo, você vai atender o seu primeiro paciente que pode ser uma gripe. Mas você vai pensar, será que é uma gripe mesmo? Será que não era outra coisa? E será que eu tô fazendo certo? E tá tudo bem, porque o medo pra mim tá bom no sentido de que você faz as coisas com mais cuidado. Principalmente no começo. Você faz as coisas com mais cuidado e até que você começa tipo, não, isso, ok. Já vi como Na que prática, é, né? claro. Experiência. E aí no dia a dia você vai tendo mais experiência mas acho que o medo sempre tem que existir, e ainda mais nisso lidando com a vida das pessoas. Claro. Mas vejo até hoje muita competitividade dentro do ambiente do que é a medicina, de que eu sei mais, isso que você faz. E acho que às vezes é meio eu obviamente no meu ambiente de trabalho tenho essas pessoas que são competitivas, mas também tem as pessoas que são tipo assim, que legal, você vai fazer tal coisa que você nunca fez, vamos lá, tipo assim, você precisa de ajuda? Ou que eu não sei, tem um colega, eu sei, eu te ensino, é assim que faz, tipo, então tem as duas coisas. Mas isso da competitividade sempre tem e é uma cagada. Não, minha amiga, mas agora estamos cambiando, mudando de dimensão. Sim. Nessa dimensão onde todos nos queremos apoiar, todos somos uma equipe, daí vamos. E é isso, é aprender a conviver com pessoas assim, tipo, ter por perto pessoas assim, que estão ali pra te apoiar, pra te ajudar e que tem a mesma energia que você sabe que você tá ali com elas, beleza, tá tudo ok. Por aí, amiga. Agora que sí se pode. E, anotei aqui, né? Quando você voltou para casa, esse ano que você morou lá, aí o que você sentiu? Tipo, eu sou daqui, mas não sou daqui, pertenezco, não pertenezco? É difícil, porque era o que... Nossa, eu sonhei tantos anos com esse voltar. E aí, quando eu voltei, eu confesso que eu me senti me senti perdida. Porque era isso, eu já estava tão acostumada a viver sozinha em outro lugar. O outro fator é que eu criei uma família aqui. Eu construí uma família que, literal, foi a família que eu construí. As pessoas que eu escolhi pra, tipo assim, vamos passar tal feriado juntos, porque literalmente são as datas que por aí... Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, um aniversário, algo que essas datas mais especiais, ou os dias mais banais que pode-se dizer que você quer a família por perto. Então, as pessoas que estavam aqui foram a família que eu escolhi, foram as pessoas que eu decidi compartilhar esses momentos. E aí, doeu, tá longe, não tá aqui. Obviamente, tá lá no Brasil foi muito bom também, porque aí também eu tinha minha família, tava com os meus pais nos domingos, tipo assim, o domingo que às vezes é o dia que você se sente mais, mais triste. Tava lá com eles, os meus amigos de lá, que também é difícil isso, porque você mantém contato, mas eles seguiram a vida deles lá. Eu segui a minha aqui e às vezes os horários, as coisas não batem mais, né? É difícil, e aí é difícil, o que eu senti dificuldade foi que eu tive que me encaixar na rotina de todo mundo que estava lá. Claro. Então foi difícil, e aí eu voltei a morar na casa dos meus pais, e aí querendo ou não, eu tiro a liberdade deles
Porque eram 6, 7 anos vivendo só os dois, e aí eu caí de novo ali dentro daquela casa, tipo... E aí é difícil isso, tem os seus conflitos, tem os momentos bons, obviamente. E nada, da mesma maneira eu também às vezes me sentia presa a isso, mas aprendendo. Mas sim, me senti na minha cidade também, me senti tipo meio perdida, por assim dizer, que não me sentia, às vezes não me sentia em casa, me sentia de tipo, entendo que eu nasci aqui, que eu cresci aqui, que eu sempre quis voltar pra cá. Mas agora já não me sinto tão em casa, sabe? E aí sentia que tipo, talvez, não sei, a minha casa seja aqui. E é isso, as coisas boas e as ruins que tem nos dois lugares. De que quando eu tava lá, às vezes eu sentia saudade de coisas daqui. E quando eu tô aqui, eu sinto saudade de lá. Mas é muito difícil isso de, tipo... às vezes não se identificar mais num lugar. E aí você tem que entender isso. Porque era esse o objetivo, era vir, estudar e voltar. Claro. E aí quando você, às vezes, não se sente mais tão em casa, é complicado. Associar tudo isso e também falar. Porque também as pessoas sempre esperam, tipo assim, você foi, estudou, mas agora você volta. E aí a dúvida, e aí agora o que fazer? Volto, não vou dizer que, tipo, nunca. É a mesma coisa que o nunca que eu não queria vir pra cá, viu? Sim, me sinto que é isso. O meu país, o Brasil é a minha casa, tipo, sempre vai ser o meu país. E sim que quero voltar a morar lá, mas também é difícil. E da mesma maneira que eu vim com medo pra cá, quando eu vim, o fato de agora eu ter essa possibilidade de voltar pra lá também me dá medo. E ficar aqui, ou escolher ficar aqui também é um medo, tipo, e se não der certo, e se eu estiver tomando a decisão errada? Mas é a vida, né? Sempre com medo. Escolhendo sempre com medo e indo. Então... Não, e também assim, você acha que também é importante falar isso porque não é com as pessoas que moram lá, é sobre você. Sobre como você se sente estando lá ou estando aqui. Sim. E as escolhas que você quer fazer. Tipo, porque, sei lá, hoje pode ser aqui, mas amanhã Amanhã você pode ir, sei lá, África. 6 meses e pronto. E eu acho que isso é muito algo de quem já se mudou uma vez, quem já saiu do seu país uma vez e começou do zero. Sim. Obviamente, pode começar do zero em qualquer lugar. Já, obviamente que vai ser com medo. Sempre. Amiga, sempre com medo. Mas nada. São decisões difíceis. A vida de adulto. A parte que não é tão legal. E o que você mais gosta, nós falamos um pouco sobre isso, mas o que você mais gosta de morar aqui? Tipo, para você, né? Tipo, as festas, sei lá, a cultura, os parques. Porque esse parque você que escolheu, porque aqui você vem para aqui, né? É que aqui era o parque que eu vivi pertinho daqui muito tempo. Eu morava pertinho, então sempre... vou caminhar, vou correr, vou fazer alguma coisa. Vou lá pro parque. E algo que pra mim é uma das coisas mais encantadoras dessa cidade é também essa possibilidade de que é isso, você tem a Cidade da Fúria, que eu também gosto em partes, eu também gosto desse movimento de que você, sei lá, se você quer ir pra um barzinho numa segunda-feira à noite, você pode. E você tem diferentes, por exemplo, hoje eu quero ir num barzinho, ou hoje eu quero ir comer comida de tal lugar, hoje eu quero fazer tal coisa, eu quero ir pra uma festa, você tem essa possibilidade. E você também tem a possibilidade da calmaria, que são os parques, que é tudo isso, que também eu adoro. De você sentar aqui, às vezes, várias vezes, vim sozinha, tipo, sentei aqui, ficar um tempinho assim, que é quando você... Porque como é tudo muita loucura, eu também preciso do momento de calmaria. Claro. Que é isso, botar o pezinho aqui na graminha, na terra, sentir esse contato com a natureza que também
me faz Grounding. muito bem. E, enfim, é isso de ter tudo isso nessa cidade, de ter a loucura e ter a calmaria, eu adoro. De ter a possibilidade, e isso de cultura. Ai, pra mim, isso de todo esse intercâmbio cultural que a gente tem aqui, de conhecer pessoas de diferentes lugares, de tudo, pra mim é enriquecedor demais e, enfim, amo isso. E o que você recomendaria para uma pessoa que está olhando esse vídeo, essa conversa, e não conhece Buenos Aires? Tipo, um dia, cara, você tem que vir e fazer isso. Tipo, assim. Tipo, isso, assim. Assim, Isso, tipo, isso. Pontual. Aham. Difícil. Pontualmente, eu acho que teria que conhecer, por exemplo, o que todo mundo conhece, que é as coisas que, tipo assim, ir lá em Porto Madeiro, na Ponte da Mulher, caminhar lá, é lindo, é encantador. Também você andar aqui, né? Andar na Avenida Libertador, que é lindo, lindo. Nos parques, e tudo. Tipo, isso eu acho que a pessoa tem que fazer, conhecer o que é. Tem muitos restaurantes, muitas coisas que o pessoal vem e tipo, já conhece, eu vou nesse lugar. Obviamente, você tá turistando, você vai querer conhecer, por exemplo, você vai querer conhecer o obelisco, você vai querer conhecer, mas conhecer os cantinhos, os lugares escondidos da cidade também, nada. E desfrutar com calma isso, eu acho. Porque às vezes a pessoa, foi lá, tirou foto nos lugares que são super conhecidos, e a gente que mora aqui mais tempo, tipo, que vai descobrindo os cantinhos escondidos, assim, também tá... E qual seria um cantinho desses para você? Tipo, esse aqui. Eu gosto de tomar cerveja Nesse bar. Aham. Algo assim. Pra mim é não o cantinho escondido, mas todo mundo vem, é tomar um sorvete daqui. É isso. Pra mim, tem que vir, se vir pra cá Qual? e não tomar um bom sorvete. Qual? Aonde? Aham. Todo mundo conhece, tipo, é porque é difícil encontrar um sorvete ruim aqui? Pra mim, Sim. 90%. E todo mundo verdade. conhece muito o que é Fredo, Lucianos, Rapadura, mas tem as outras sorveterias que são tipo sorveterias de bairro bar. que você vai ver tipo uma aqui e outra ali que também. Deliciosos. É uma das coisas que eu mais sinto falta daqui é o sorvete, porque é uma das. É minha sobremesa favorita. Ontem estávamos falando sobre isso, a Lu e eu. E, tipo, sorvete, mano, sorvete. É que É muito bom. E aqui é a sorveteria, ¿se dice sorveteria? Que louco. Heladeria, sorveteria. Mano, qualquer hora você pode tomar sorvete. No inverno. No inverno, se você tiver vontade de tomar sorvete 2 da manhã, você vai encontrar um lugar pra você tomar sorvete. Sim, e é coisas que pra isso mim... é louco. Isso é muito louco, por exemplo, do que a gente tá acostumado no Brasil, por exemplo. As coisas abrem muito cedo no Brasil e à noite, tipo, vão fechando. Aqui não. Essa cidade está ativa 24 horas, literal. Sim, para qualquer coisa. Tem pessoas passeando cachorros na rua, 2 da manhã, 2 da manhã. tranqui, tipo... Claro, depende do lugar. Depende do lugar, sim. Mas também dentro de tudo é uma cidade muito... Obviamente que a insegurança, tudo isso existem. Tem que ter muito cuidado. Mas o fato de que também aqui você anda tranquilo, por assim dizer. Mas algo que, sem dúvida, uma das coisas que mais me faz falta aqui é o sorvete. Bom, amiga, a última coisa. O que você falaria para a Rafa, que estava aqui apenas começando a morar em Buenos Aires? Se você pudiera escutar esse vídeo nesse momento, que talvez tenha uma pessoa aqui, né, que esté começando a estudar medicina, quem sabe? Que não... Que é possível. Que é possível. Que muitas vezes vai parecer que não. Que vão ter dias, muitos dias, que você vai querer desistir. Que você vai chorar, que vai parecer impossível. E acho que, como tudo, né? Mas que é possível, que ela conseguiu. Aquela doidinha conseguiu. Que ela conseguiu, e o fato de, se eu tivesse que
mudar alguma coisa, eu teria vivido mais essa cidade. Porque por muito tempo não vou dizer que foi errado, não vou dizer que fiz mal o fato de me dedicar somente à faculdade por muitos anos, porque foi isso, realmente. Você que me conhece sabe, conheceu as duas versões, de que antes eu era muito assim com a faculdade, tipo, eu tenho que fazer isso, e não é isso, eu não digo que eu fiz mal, mas se eu pudesse mudar algo e dizer pra Rafaela lá do passado algo, era que aproveite um pouco mais, relaxa, literal. Relaxa. Aproveita um pouco mais a cidade, aproveita um pouco mais as pessoas, porque a gente tá aqui hoje com as pessoas e amanhã o seu grande amigo vai embora, vai para um lugar que, tipo assim, vocês não vão ter mais tanto contato, que tá tudo bem, que assim que a vida é assim, mas aproveita um pouco mais o lugar, as pessoas, os momentos, viver mais presente, que era o que a gente tava conversando, viver mais, estar presente nos momentos e viver com mais atenção tudo que você tá vivendo. Então, acho que isso. Que sim, que você consegue, mas desfruta um pouco mais o caminho, acho que é isso. A gente às vezes foca muito no objetivo final e esquece de desfrutar o caminho, e é o caminho, é o que importa. O caminho, amiga. E às vezes demora pra entender isso, que é o caminho, o que verdadeiramente importa. Assim que é isso. Já está terminando, amiga. Você quer falar alguma coisa mais antes de te dar aqui um presente? Livre, não? Não, acho que era isso. Só isso. Que dentro de tudo a gente tá tudo bem pra, tipo, como tudo na vida, tá tudo bem a gente mudar de ideia também, mudar de opinião. E que a gente entender e respeitar isso é fundamental. E da mesma forma que a gente falou no começo, entender que o que eu tô sentindo, o que eu quero, e respeitar isso, respeitar como eu me sinto com relação a cada coisa, respeitar que eu posso mudar de ideia, respeitar e aprender a conviver com as pessoas e respeitar isso no outro também, que a vida é isso. É aprender a conviver com tudo, aprender a se respeitar, aprender a se entender. E nada, é isso. E desfrutar? E desfrutar. Aproveitar cada momento, porque a gente não sabe. Não sabemos. Não sabemos quanto tempo a gente vai estar vivendo isso, quanto tempo temos. Não sei, amiga. Isso aqui, presente de Conectados e de Coffee Cup. Agora no norte, a la charla. Sim, isso era uma conversa que já estava sendo planejada há muito tempo. Há muito tempo. Porque você saiba que aonde eu esteja, vai ter um cafezinho, uma charla. Tomate um cafecito, E sanando e loqueando, amiga, né? Sanando e loqueando, sempre. 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 Obrigada por se atrever a falar das coisas, que somos humanos. Sim, que somos humanos, que a gente aprende errando, acertando. E batendo papo. E batendo papo. Também você pode aprender. Conectando. Conectando sempre. Sim. Obrigada, amiga. Foi incrível. Gostou? Gostei. Bora ver se agora você gravou isso aqui. E ainda não gravou nada. E ao final não gravou nada, a gente tem que conversar outra vez. Já aconteceu antes. Obviamente que não foram conversas que a gente tem sempre. Sempre. Eu falo sempre isso. E cara, só temos uma câmera, estamos gravando a conversa, porque essas conversas acontecem el tiempo todo. Sim. El tiempo todo. Así que, obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. Foi muito... Mira, olha, falamos isso aqui em português, porque tem pessoas que têm que escutar isso aí. Deixa aqui seu like. Likes. Y abrazos con pelos de gato. Obrigada por venir, gente. Besitos. Los jefitos están en la casa trabajando. Están trabajando, estamos trabajando por todo. El regalito conectado es de los jefecitos también. Sí, de los jefecitos con muchos pelitos de gato. Sí, y ya saben los besos dónde. Sí. Acá, y no sé si llamarlo así, pero siento que es algo que tenemos en común Venezuela y Argentina, la calidez.
digamos, en el trato, independientemente de que sea quien sea. Nosotros en Venezuela llega cualquiera y eso siento que pasa en cualquier lugar. Ay, sí, mire, siéntate aquí, pasa. Sí, sí, sí. Y le das un plato de comida. Literal. Literal. Te llevas para tu casa y que mira, ya.